Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é algo que, olha, interessa muita gente. Como construir patrimônio. E, mais importante, como caminhar para a independência financeira. E para guiar a gente nessa conversa, temos um material bem rico, bem variado mesmo. Tem guias práticos como Broke Millennial, I Will Teach You to Be Rich. Tem clássicos tipo O Milionário Mora ao Lado, O Homem Mais Rico da Babilônia. E também umas abordagens mais, digamos, filosóficas, né? Como Your Money or Your Life e a Psicologia Financeira. Sem esquecer de Os Segredos da Mente Milionária, The Simple Path to Wealth e o Total Money Makeover. Bastante coisa. A nossa missão aqui, sabe, é tentar extrair o que tem de mais valioso, os princípios-chave dessas diferentes vozes, buscar um pouco de clareza, né, e insights práticos para a nossa jornada financeira. Vamos procurar conexões, talvez inesperadas, e também os contrastes entre eles. Exato. E essa diversidade ela é fundamental, porque, né, não existe uma receita de bolo única. O que a gente encontra é um conjunto de princípios, de ferramentas que cada um precisa adaptar para a sua própria realidade, para os seus objetivos. E hoje em dia, com tanta informação financeira por aí, às vezes até confusa, né? Organizar essas ideias e focar no que realmente importa, bom, isso é crucial. Faz todo sentido. Então vamos começar por onde muitos desses autores sugerem, que é a nossa cabeça, a mentalidade. O T. Harv Eker, lá nos Segredos da Mente Milionária, fala muito do nosso modelo de dinheiro. Ele diz que a gente é condicionado, sabe, desde cedo. Mas até que ponto essa programação inicial realmente define o nosso futuro com dinheiro? Será que dá para reescrever isso? Olha, essa é uma ótima pergunta. E o Eker argumenta que sim, essas influências muitas vezes inconscientes que vêm da infância, do ambiente, elas são poderosas. Ele até diz que se a motivação para buscar riqueza vem do medo ou da raiva, ou daquela necessidade de provar algo para alguém, a riqueza em si não vai trazer felicidade. E a Erin Lowry, do Broke Millennial, ela meio que concorda. Ela destaca como é importante entender a sua história com o dinheiro. Talvez pais que brigavam por causa de dinheiro, isso pode criar uma associação negativa, de drama, né? Mas aí vem o Morgan Housel, na psicologia financeira, e ele traz uma perspectiva complementar que eu acho fascinante. Ele diz, ninguém é louco. As nossas decisões financeiras elas fazem sentido dentro do nosso universo particular, das nossas experiências, da geração que a gente nasceu, da família, até da sorte que a gente teve ou não. Por isso, não tem um certo ou errado universal, sabe? Em termos de como a gente vê o dinheiro, e o Hemant Seif, do I Will Teach You to Be Rich, ele insiste nisso. Dominar essa psicologia pessoal é o passo zero, antes mesmo de pensar em planilha, em investimento. Interessante essa visão do Housel. Parece que tira um pouco aquele peso da culpa, né? Se a gente fez algo errado. Mas o Eker, por outro lado, ele bate muito na tecla da responsabilidade. Ele contrasta a mentalidade de vítima, aquela que culpa os outros, reclama, se justifica, com a de quem assume o controle dos resultados financeiros. Ele até propõe os tais arquivos de riqueza, né? Para tentar, como você disse, reescrever essas crenças que limitam a gente. Parece bem direto ao ponto. Sim, o foco do Eker é muito na agência pessoal, na ideia de que a gente cria nossa própria prosperidade, ou nossa escassez. Mas, por outro lado, é interessante notar como Housel introduz o conceito de suficiente, saber o que é bastante para você. Isso pode ser uma âncora poderosa contra a ganância, contra correr riscos exagerados que depois levam a arrependimentos, né? Já o Eker defende um comprometimento total com a meta de construir riqueza, claro, dentro da ética e da lei. São talvez duas faces da mesma moeda. Ter clareza do objetivo, seja ele um número ou um estado de suficiência, é o que direciona as ações. Pensamento, nossa, ele aparece em quase todos, né? Mas as abordagens são diferentes. Tem o orçamento base zero, que a Laura e o Ramsey falam, onde cada real tem um nome e um destino. Tem o plano de gastos consciente do 7, com percentuais mais flexíveis para as categorias, e tem até aquele rastreamento super detalhado do Your Money or Your Life.
No fundo, elas buscam a mesma coisa ou tem filosofias diferentes por trás? Olha, no fundo, o objetivo central que une todas elas, apesar das diferenças na mecânica, é a consciência. Seja dando nome para cada real, como no base zero, ou distribuindo em categorias amplas, como o SET faz, ou rastreando cada centavo para conectar com o custo de vida, como Robin e Domingues sugerem. A meta é tornar o fluxo de dinheiro visível. Intencional é entender para onde o dinheiro está indo e se esse caminho está alinhado com seus valores, seus objetivos. A execução varia, claro. A Lauren menciona apps, aqui no Brasil talvez um guia-bolso organize. O SET é um grande fã da automação. Ele fala em criar uma infraestrutura para que o dinheiro vá para a poupança, para o investimento, automaticamente, para garantir a consistência. Essa ideia de conectar o gasto com a energia vital, o tempo de vida que a gente gastou para ganhar aquele dinheiro, lá do Your Money or Your Life, isso parece muito poderoso para a gente avaliar se algo vale mesmo a pena, né? Exatamente. Isso transcende o simples controle de gastos. Entra numa esfera de valores mesmo. A pergunta vira: essa compra aqui vale X horas da minha vida? Isso pode redefinir prioridades de um jeito bem significativo. E essa consciência toda ajuda a direcionar o dinheiro para o que realmente importa. Como, por exemplo, construir a famosa reserva de emergência. Esse é um ponto de concordância quase universal entre eles. A Laurie sugere ter o equivalente a 1 mês de despesas se você ainda tem dívidas caras, e depois subir para 3 a 6 meses quando se livrar delas. Já o Ramsey, ele começa com um fundo inicial menor, né? Nos Estados Unidos ele fala em $1.000 como o primeiro passo absoluto do método dele. E falando em dívidas, outro tema central. Sempre tem aquele debate: é melhor quitar as menores primeiro para ganhar motivação? A tal da bola de neve, que o Ramsey e a Laurie comentam. Ou é melhor focar nas que têm os juros mais altos para economizar dinheiro? A avalanche, que a Laurie e o Seth preferem. Qual abordagem faz mais sentido na prática? Bom, matematicamente falando, a avalanche, que ataca os juros mais altos primeiro, quase sempre vai economizar mais dinheiro no final. Mas a psicologia financeira, como a gente já viu, é super importante. Aquela vitória rápida de eliminar uma dívida pequena no método bola de neve pode dar o gás que a pessoa precisa para continuar, sabe? Especialmente para quem se sente sobrecarregado pelas dívidas. Então, não tem uma resposta única, depende muito do perfil de cada um. O SED também faz uma distinção que eu acho útil. Dívidas com juros mais baixos, tipo algumas estudantis lá fora, talvez possam esperar um pouco enquanto a pessoa começa a investir. Mas dívida de cartão de crédito, cheque especial, com aqueles juros absurdos, isso é emergência total, prioridade máxima. E a regra de ouro, que tanto a Laurie quanto o Seth martelam sem parar: pagar a fatura integral do cartão de crédito todo santo mês. É o básico do básico para evitar a maior armadilha financeira para muita gente. E aquela dica de ligar para as operadoras de cartão, para os credores, e tentar negociar taxas, anuidades. Parece simples demais para funcionar, mas tanto o Seth quanto a Laurie recomendam. É surpreendentemente eficaz, mas pouca gente faz. Negocia a taxa de juros do cartão, anuidade, até as condições de pagamento de um empréstimo. Isso pode gerar uma economia bem considerável com uma ligação. O Seth até dá uns roteiros de conversa no livro dele. É um exercício de assumir o controle, né? Voltando àquele ponto da mentalidade ativa. Certo. E no dia a dia, além de fugir das dívidas ruins, ter as contas bancárias certas ajuda, imagino. O que realmente importa na hora de escolher onde deixar o dinheiro do dia a dia e a reserva de emergência? Além, claro, de fugir das taxas. Olha, a Lamoley e o CEF concordam em alguns pontos-chave. Buscar contas correntes sem taxa de manutenção, sem aqueles limites mínimos chatos e com uma boa rede de caixas eletrônicos, ou que reembolsem saques em outras redes. Para a poupança ou para a reserva de emergência, além da segurança que no Brasil a gente tem a garantia do FGC, até um certo limite, que é parecido com um FDIC americano que a Laurie menciona, é bom buscar alguma rentabilidade. Mesmo que pequena, né? Já ajuda. E uma dica psicológica valiosa que os dois dão é manter a reserva principal separada da conta do dia a dia, talvez num banco digital, que renda um pouquinho mais. Isso cria um atrito saudável, sabe? Dificulta gastar aquele dinheiro por impulso.
E sobre crédito? Muita gente só lembra do score na hora que precisa de um empréstimo. Por que é tão importante ficar de olho nisso regularmente? Monitorar o score, tipo o Serasa Score ou outros, e também o relatório de crédito completo que dá para conseguir nos birôs de crédito como Serasa, Boa Vista, é vital, por algumas razões. Primeiro, para corrigir erros. Às vezes tem informação errada lá que pode te prejudicar na hora de conseguir crédito ou condições melhores. Segundo, para entender como ele é formado. O 7 detalha os pesos lá nos Estados Unidos, mas os princípios valem aqui também. O histórico de pagamento é o mais importante, disparado. Depois vem o nível de endividamento. Manter a utilização do crédito baixa é crucial. Usar menos de 30% do limite total disponível, idealmente até menos de 10%, como a Lowry e o Setry recomendam. E além disso, como a Lowry aponta, um bom crédito funciona como uma ferramenta. Um tipo de seguro para aproveitar oportunidades ou lidar com emergências. E ela também lembra uma coisa importante: cartão de crédito geralmente oferece mais proteção contra a fraude do que cartão de débito que expõe sua conta bancária direto, né? Ok, então, mentalidade ajustada, ferramentas do dia a dia organizadas. Agora sim, vamos para o que muitos consideram o motor do crescimento de verdade: os investimentos. Aqui a conversa fica realmente interessante, né? Especialmente com a mágica dos juros compostos. Sem dúvida alguma. É aquele conceito que o George Clason ilustrou tão bem, de forma poética lá no Homem Mais Rico da Babilônia, e que o Seth quantifica com exemplos bem claros de como começar cedo faz uma diferença, assim, brutal no longo prazo. O Housel, na psicologia financeira, ele reforça uma ideia. O segredo talvez não seja nem conseguir os maiores retornos possíveis, mas sim sobreviver no mercado. Permanecer investido pelo maior tempo possível para deixar os juros compostos fazerem o trabalho deles. A consistência, nesse caso, supera a genialidade momentânea. Mas como a gente captura essa mágica na prática? Onde investir? O J.L. Collins, no The Simple Path to Wealth, tem uma visão bem radicalmente simples, né? Ele aposta quase tudo em fundos de índice de baixo custo. Por que essa convicção tão forte? O Collins ele segue muito a filosofia do John Bogle, o fundador da Vanguard. A defesa dele é que, para a imensa maioria das pessoas, a melhor estratégia é simplesmente comprar e manter fundos que replicam o índice amplo de mercado. Tipo um fundo que segue o Bovespa aqui, ou o S&P 500 lá fora, ou até o mercado total de ações como o VTSAX, que ele cita para os Estados Unidos, que basicamente compra um pedacinho de quase todas as empresas daquele mercado. A lógica é simples: taxas baixíssimas e diversificação máxima. Ele, o Seth, o Bogle e até o Warren Buffett argumentam forte contra a maioria dos fundos de gestão ativa, aqueles que tentam escolher as melhores ações. Historicamente, a vasta maioria desses fundos cobra taxas altas e no longo prazo não consegue nem bater o desempenho do próprio mercado. A simplicidade, no fim, geralmente ganha. E para quem quer ainda mais simplicidade? Especialmente pensando em previdência, aposentadoria. Aí o Seth sugere os fundos de data-alvo, os Target Date Funds. São fundos que ajustam automaticamente a alocação entre ações e renda fixa conforme a pessoa vai chegando perto da data de se aposentar. Eles vão ficando mais conservadores com o tempo, sabe? É uma solução meio configure e esqueça. E falando em contas de aposentadoria, lá nos Estados Unidos eles têm o 401k, o IRA, Roth IRA. A grande sacada, que a gente tem paralelos aqui no Brasil com o PGBL e VGBL, são os benefícios fiscais. Poder adiar o pagamento de imposto ou ter o rendimento isento lá na frente, isso faz muita diferença. E no 401k americano, ainda tem a questão da empresa contribuir junto, o tal do match. Isso é um retorno imediato que não tem como bater. O princípio de aproveitar esses incentivos fiscais para a previdência vale em qualquer lugar. E tanto o Seth quanto o Housel são bem taxativos. Tentar adivinhar a hora certa de comprar ou vender, fazer market time, é uma ilusão para a maioria das pessoas. O foco tem que ser no tempo dentro do mercado, não em cronometrar o mercado. E como a gente sabe quanto colocar em ações versus renda fixa? E a figura do consultor financeiro, ela ajuda ou atrapalha nesse processo? Olha, a alocação de ativos é chave, sim, e ela muda com a idade, com a tolerância ao risco de cada um. De forma bem simplificada, como o Seth e o Collins explicam, ações, a renda variável, buscam crescimento no longo prazo.
Já os títulos, a renda fixa, oferecem mais segurança, preservação de capital e vão ganhando mais importância conforme a pessoa se aproxima da aposentadoria. Sobre consultores, a Lowry e o Seth alertam para a diferença crucial entre os fee-only, aqueles que são pagos por hora ou por projeto sem ganhar comissão pelo produto que inditam, e os fee-based. Esses últimos podem ganhar comissões e aí, pode gerar um conflito de interesse, né? É essencial buscar alguém que siga o padrão fiduciário, que tenha a obrigação legal de agir no melhor interesse do cliente. Mas sendo bem realista, como lembram o Seth e o Collins, citando o Buffett, para a maioria das pessoas, investir em fundos de índice de baixo custo provavelmente vai trazer resultados melhores do que a maioria dos consultores no longo prazo. Falando em realidade, aquele livro O Milionário Mora ao Lado, ele chocou muita gente quando descreveu um milionário americano típico, né? Frugalidade, planejamento, viver abaixo das posses. Confesso que essa imagem é bem diferente da ideia popular de riqueza ostensiva. Essa é a única fórmula ou só uma delas? É uma fotografia muito poderosa que o Stanley e o Danko fizeram lá atrás. Eles mostraram que muitos milionários de primeira geração, aqueles que construíram a própria fortuna, fizeram isso com disciplina, planejamento e com um estilo de vida que, para muitos, é surpreendentemente modesto. O foco deles era em aumentar o patrimônio líquido, algo que o Eker também recomenda acompanhar de perto, e não só na renda ou nos sinais exteriores de riqueza. Eles até diferenciam os acumuladores prodigiosos de riqueza, os PIWs, dos subacumuladores, os UAWs, mesmo com níveis de renda parecidos. A diferença está nos hábitos. Mas isso não quer dizer que seja a única forma, né? O Ramit Sethi, por exemplo, ele fala muito em construir uma vida rica, que envolve sim gastar dinheiro, até extravagantemente naquilo que você ama, sem culpa, desde que isso esteja dentro de um plano financeiro consciente. E a perspectiva do Your Money or Your Life, com a energia vital, oferece outro filtro. O tempo e a energia são os recursos finitos de verdade. O dinheiro é só uma ferramenta para a gente otimizar o uso desses recursos em busca de satisfação. E como tudo isso se encaixa na nossa vida social? O dinheiro ainda é um tabu em tanta conversa, né? É um ponto super importante. A Lowry, lá no Broke Millennial, defende a honestidade com os amigos sobre os limites financeiros de cada um, para evitar aquela pressão social para gastar o que não pode, né? O Eker sugere se cercar de pessoas positivas em relação ao sucesso, em vez de ficar cultivando o ressentimento por quem tem mais. O Stanley e o Danko alertam para um fenômeno que eles chamam de assistência econômica ambulatorial, que é como ajudar financeiramente filhos adultos demais pode, ironicamente, impedir que eles e os pais também alcancem a independência financeira. E tanto a Lowry quanto o Seth reforçam demais a importância da transparência, do alinhamento de valores e objetivos financeiros nos relacionamentos amorosos. Falar sobre dinheiro é fundamental. Uau, realmente, são muitas peças que se conectam de formas interessantes. Se a gente fosse resumir a mensagem central que parece emergir de todas essas fontes, qual seria? Olha, eu acho que a grande lição é que construir riqueza de forma sustentável é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E envolve uma combinação poderosa. Primeiro, uma mentalidade de responsabilidade e clareza sobre o que é suficiente ou o que é rico para você. Segundo, hábitos consistentes, de planejamento, de poupança, de controle das dívidas ruins. E terceiro, uma estratégia de investimento de longo prazo, que geralmente foca na simplicidade, no baixo custo e em deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho deles. Então, no fim das contas, parece que disciplina, planejamento, paciência, autoconhecimento financeiro e cada um definir o seu próprio conceito de sucesso, de vida rica, são os fios que conduzem essa jornada toda. Exatamente. E talvez para a gente fechar com uma reflexão, sabe? Algo para pensar depois. Inspirado muito pelo Housel e a psicologia financeira dele. Já que a sorte e o risco são fatores que a gente não controla e que muitas vezes a gente subestima na nossa vida financeira, qual a real importância de focar em construir uma base financeira que seja sólida, que seja resiliente? Uma base que priorize a constância dos bons hábitos, a capacidade de sobreviver às tempestades que o mercado inevitavelmente traz, em vez de ficar obcecado só em maximizar o retorno a qualquer custo.
Talvez essa resiliência, sabe? Essa capacidade de continuar no jogo, apesar dos trancos. Talvez esse seja o superpoder financeiro mais valioso de todos.